que você tenha uma visão que tua média da felicidade com esse empreendimento seja uma média positiva, que você vá numa jornada de construção dessa felicidade, porque a felicidade é uma construção. Começando agora mais um e-show. É empreendedorismo, é inovação, é você à frente do seu negócio. Hoje temos mais um programa com Topcom, Compact Top Content. Selecionamos algumas das nossas melhores séries com conteúdos marcantes e faremos compactos apresentando uma síntese das mesmas. Os conteúdos das séries permanecem no nosso acervo e seus respectivos links estarão aqui na descrição, aqui logo abaixo. Este de hoje é com Lindolfo Martim, fundador da rede Multicoisas. Imperdível. Vamos ver o Lindolfo? Vamos com a gente! Estamos aqui com o Lindolfo Martim, o homem que é o fundador da rede Multicoisas. Seja muito bem-vindo, Lindolfo. Estamos aí para as perguntas e colaborações. Que bom, seja muito bem-vindo. Lindolfo, eu vou começar com a pergunta que é básica. Como é que começou o Lindolfo? Quando garoto, quando menino, lá no Rio Grande do Sul, né? Se você nasceu no Rio Grande do Sul, o menino Lindolfo, ele já mostrava sinais dessa garra, desse empreendedor que você é? Conta pra gente. Na verdade, a minha família tinha essa veia empreendedora, né? Meu pai, ele vendia calçados à pronta entrega. Você ia lá de Santa Cruz do Sul, ia para Maringá, norte do Paraná, ia vender calçados, né? E à pronta entrega. Numa fábrica de família de calçados. E depois resolveu mudar para Maringá, fez um convite muito lindo para minha mãe, né? Dizendo, essa nossa Maringá, Natália, né? Daqueles idos de final do ano 50, da virada para os 60, né? Uma coisa engraçada aconteceu que meu pai começou a vender bastante calçado na região e não recebia devidamente o pagamento. Daí as pessoas devolviam às vezes o produto e a minha mãe começou a vender na garagem da casa nossa os calçados que meu pai recebia de devolução. E foi assim que começou na época em Maringá o Depósito Calçados do Sul, né, lá em Maringá. Existe até hoje mudou de nome para Centro Comercial Tiradentes. É empresa de família, né? Mas meu pai, assim, ele sempre teve uma veia empreendedora, minha mãe também, né? Muito grande. Ele exigia muito que a gente fizesse essas coisas, assim, tipo pintar as prateleiras, pintar a grade da casa, fazer o jardim, enfim, ele nunca conseguiu ver a gente parado. E foi assim que eu acho que eu peguei aprendi a ser encanador, eletricista, carpinteiro, aprendi de tudo essa vida do faça você mesmo, né? Meu pai não podia ver ninguém parado, meus amigos iam visitar a gente lá, ele punha para trabalhar, fazer alguma coisa. Já transformava num time de trabalho, é isso? Time de trabalho, assim, o seu Alfredo era uma pessoa incansável, né? Incansável. E minha mãe é uma grande comerciante. Eu até brinco, minha mãe é viva ainda, né? Ela tinha, eu falo, tem aquele visão de submarino, ela conseguia ver na frente e atrás. É impressionante. Que bacana, que bacana. Bem, primeiro negócio, como é que começou? Onde começou? Porque você morava em Maringá. Em Maringá foi criado o negócio ou foi depois quando você fez aquela... É muito marcante, tem um ponto de cisão aí, tá? Quando eu casei em 76... Casou em 76 com a dona Elza, não é isso? Quando você é recém-casado, na verdade eu queria fazer o meu caminho, a minha trajetória empreendedora, e eu comecei, os conflitos que eu tinha com meu pai de inovação, eles se acirraram, sabe? Se acirraram, eu cheguei num ponto que eu falei, pai, é melhor eu fazer a minha vida, começar a fazer o meu caminho. Conversei com ele e nós alinhamos. Ele falou, mas, puxa, isso aqui é da família, tudo isso aqui é nosso. É bem típico de empresa familiar, né? Daí eu falei, não, eu me arrumo um pequeno capital emprestado, a gente simboliza o valor do Fusca, que a empresa da família é assim, né? Tudo é nosso, mas na hora de sair não é bem assim. E daí ele prestou um capital. Por que eu escolhi Campo Grande? Porque Campo Grande tinha recém-dividido a capital, né? Isso, o movimento que vocês fizeram, né? De Maringá, você se mudou para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. São cerca de 650 quilômetros de distância, né? Foi muito interessante, porque quando eu vim para Campo Grande, aconteceu um episódio, acho que meu pai queria me dar um susto, sabe? Ele falou, você vai lá então para Campo Grande? Eu vim de carona a primeira vez, né? E eu vim com meu cunhado, o Ar,
Arno, falecido. E eu nunca me esqueço, quando eu atravessei o Rio Paraná, eu pus o pé na frente, a gente veio naquele Ford, como é que chama? Passat. Viemos do Passat, cor de mel. E quando atravessou o Rio Paraná divide São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? Eu pus o pé na frente, puxa, eu vou entrar com o pé positivo aqui nesse estado, né? E meu cunhado, eu vim de carona com ele voltava logo na manhã seguinte, né? Engraçado, chegar em Campo Grande, meu objetivo era alugar uma casa, alugar uma loja e constituir uma empresa. E foi assim. Enquanto meu cunhado resolvia as coisas dele lá, eu vi um predinho e casualmente era a proprietária era uma pessoa que trabalhava no mercado municipal, ela, dona Laura Aracaki, né? E o primeiro convencimento que eu tinha que fazer para ela me alugar e dar crédito para uma pessoa que está começando a vida. Alugar o prédio, um predinho, uma loja de 100 e poucos metros quadrados, né? E também aluguei a casa dela que ela morava, porque ela era um predinho, ela ia morar em cima e eu aluguei do lado. A casa, uma casa de madeira e a loja na esquina. Rua Rui Barbosa, 1901. Foi engraçado, assim, um fato marcante. Como foi importante ser sincero com ela e falar, dona Laura, estou começando minha vida agora, sou recém-casado, né? Preciso muito dessa área, eu vou honrar meus compromissos. E é engraçado que o marido dela era um japonês, o Aracaki, assim, muito conservador. Sabe o que ele falou? Ô, Lindolfo, vem pra cá, aqui bom, sabe? Quando o japonês não fala o português bem, né? Sei. Aqui bom, pode vir aqui bom. Eu falei, meu Deus do céu, que fantástico, né? E me alugaram o predinho que eles tinham construído, eu constituí a empresa. E para ser rápido, eu constituí a empresa Lindolfo Leopoldo Martins, firma individual. Era uma declaração que você fazia simples. Olha que interessante. Abri a empresa e quando eu cheguei em Maringá de volta, falei, pai, já tenho onde morar, já tenho onde abrir a loja e já tem empresa. E já abri a empresa. Nossa, meu pai ficou muito bravo. Mesmo? Ele achava, ele vai bater com a cabeça lá e vai voltar, né? Ele vai ver que o mundo é difícil. Depois de um ano aqui, meu pai pede para mim voltar. Fala, puxa, volta, que vai ser importante. Daí eu falei, pai, mas a loja tá indo bem aqui, a gente fez clientes e tal. Daí ele, mas você sempre tem o chamado do pai, da cidade que você tem raízes. Daí eu voltei. Mas um ano e pouco que eu fiquei lá de volta, novamente os conflitos começaram, sabe? De ideia. E você chegou a fechar a loja que você tinha criado ou deixou rodando? Não, exatamente. É isso que eu queria falar, esse ponto. Eu deixei rodando. Trouxe meu co-cunhado, Mário Guni, que estava lá em Campos do Jordão. Falei, Mário, você pode vir cuidar da loja que eu comecei aqui? Eu falei, posso, Lindolfo, posso. Voltei. Aliás, eu trouxe meu cunhado, Mário Guni, a Tumica, né, irmã da Elza, co-cunhado, né? E ele cuidou da loja. E nesse um ano e meio que eu voltei lá para Maringá, meu pai novamente não gostou que eu dividia a atenção entre os negócios, né? E chegou um belo dia, eu tive que optar novamente e voltar para Campo Grande. E daí aconteceu um fato muito interessante. A hora que eu voltei para Campo Grande, eu falei, Mário, essa loja não sustenta duas famílias. A gente vai ter que abrir uma loja em Cuiabá. Daí o Mário falou assim, o Mário sempre muito colaborativo, falou, mas você garante, Lindolfo? Garanto. Garanto. Mas o Mário também mudou, foi para Maringá, para Cuiabá. Abrimos a Multicasa, só para falar, nós estamos falando da Multicasa, tá? Essa loja toda é Multicasa, não é Multicoisas ainda. Ainda não era Multicoisas. Isso é um detalhe importante, né? Que foi a marca que deu a partida nos seus negócios. Isso, Multicasa. E vendia produtos da área de construção, não é isso? É material elétrico e hidráulico para construção civil. Mas daí, assim, depois eu vi que eu teria que especializar em elétrica e hidráulica, né? Aí deu foco em elétrica e hidráulica hidráulica e ferragens. Exato. Nessa sequência, o que aconteceu depois? Aconteceu outro fato muito interessante, nos idos já de 80, né? Que foi o início da informatização. Eu acho que a gente foi nesse aspecto, a gente foi bem pioneiro também, porque uma vez entrando em casa, eu vi era um técnico da Universidade Federal falando que o futuro seria dos microcomputadores, né? Eu falei, puxa, mas daí eu vi a Elza fazendo as coisas tudo manualmente, lá pagar, receber. Eu falei, puta, dá um trabalho danado. Isso é que o computador não pode fazer isso? Eu fazer lista de preço, eu tinha que calcular tudo um item a item, né? Daí eu fiz um ato muito ousado. Eu fui e comprei na época 3 computadores, microcomputadores, CP500 da Prologic. Resultado, eu brinco, quem comprou e quem vendeu não sabia o que estava fazendo. Nada funcionou. Você estava na vanguarda, né? Na vanguarda da tecnologia da época. Em resumo da história,
Na verdade, tinha o disquete, que era o formato de guardar dados, cabia, na época, eu me lembro bem, um programa em COBOL, cabia 175 itens. Eu tinha 4.000 itens, para cada baixa de nota ou entrada tinha que ficar... Não ia dar certo isso. Mas daí, o que eu fiz? Tampei as máquinas, eu falei, põe a capa em cima da máquina, que ela vai dar menos prejuízo, ela fechadinha aí. E perguntei para quem me vendeu, quem poderia programar esses computadores. Ele falou, olha, tem um cidadão em Cuiabá, que chama Mauro Murilo Ferreira, que eu lembro do nome dele bem, ele programa em Basic, Microsoft Basic, nem era a Microsoft da época, de hoje, né? Daí eu peguei o ônibus, fui para Cuiabá, amanheci na frente da casa do Mauro lá, como todo programador, ele foi dormir tarde, acordou tarde, lá pelas 10 horas, ele conseguiu acordar, né? Tinha madrugada à noite adentro, e daí o Mauro foi uma pessoa que a gente foi trabalhando junto, ele trabalhou muitos anos conosco, muitos anos. Mas ele pôs de pé tudo que eu queria, que era fazer nota fiscal. Tanto é que é um fato interessante. Eu ia falar da Multicoisas. A Multicoisas, quando nasceu, em 84, ela já nasceu com computador fazendo nota. Tinha o CP500 fazendo nota. Que começou na Multicasa. Você na Multicasa implementou? Começamos lá no balcão e na Multicoisas... dando marcha ré. Como nasceu a Multicoisas? Multicoisas nasceu de uma observação de uma loja, de um cliente que queria pequenas coisas para o dia a dia e que na loja Multicasa, ele não tinha um acolhimento para atender bem essas demandas, né? O cliente que queria poucos metros de fio, um plug, uma tomada, uma bucha, uma coisa pequena da sua demanda, normalmente é do sábado, né? Do sábado que a pessoa tem tempo para fazer o reparozinho na casa. E daí, assim, eu falei, eu vou criar uma loja que só pensa numa coisinha pequena do dia a dia da casa. E assim nasceu em 84 a Multicoisas. E ela nasceu com essa característica, né? Um autosserviço, que a Multicasa era balcão, ainda tradicional, mas na Multicasa eu já tinha inserido o computador para fazer nota. Até, se não me engano, o Marcos Riso, lá, o Xerto, falava muito. O Lindolfo foi o primeiro pessoa que eu vi tirar o computador do back-office para pôr na frente. Eu não pus computador para fazer folha de pagamento, pagar e receber, eu pus para fazer venda. Para fazer caixa lá na frente, né? Fazer venda, para agilizar junto ao cliente, né? Você criou a Multicoisa, primeira loja, segunda loja, terceira loja, e foi desenvolvendo, né, a sua rede, né, de lojas voltadas para esse pequeno cliente que era Multicoisas, né? E você percebeu que tinha potencial de crescimento, é isso? Flávio, eu dar um passo para trás aqui. É muito importante isso até para o pessoal entender o que a gente faz nesse mundo de franquia, né? E por que a gente optou por esse caminho. Quando eu criei a Multicoisas em 84 e já tinha tido a experiência da abertura de uma loja em Cuiabá, uma filial com o Mário, né? Que o Mário mudou para Cuiabá. Para Cuiabá, mas para abrir a Multicasa primeiro, Multicasa, né? Mas eu senti, quando você abre filial, você divide os recursos financeiros e humanos. Eu senti na pele como é crescer dividindo e não multiplicando. Olha que interessante. E aí, nos idos de 90, quando eu comecei a analisar análise de francabilidade, na época com o Pro Franchising, que foi a empresa do Xerto e Riso lá no passado. Grande Xerto. Xerto é um grande mestre. E foi muito bacana. Daí, aliás, o que eles me ensinaram foi que a partir do momento de eu fazer franquia, não seria mais um vendedor de produtos, mas sim de tecnologia, de formato, de conceito. Então eu tinha que me desgarrar daquela visão do varejista, que foi meu avô, foi minha mãe, foi meu pai, foram todos varejistas. E para ser um vendedor de conceito, de tecnologia, um vendedor de marca. Com a abertura da loja da filial de Cuiabá com a Multicasa, a gente percebeu a dificuldade que é dividir recursos, uma vez que a gente não tinha recurso externo, né? E a Elza falou, olha, Lindolfo, se você quiser crescer, a Elza, minha esposa, ela sempre foi muito zelosa. Você arruma um jeito, a gente cresce sem sofrer tanto. E eu falei, puxa, como é que eu vou fazer agora? Só se eu conseguir vender o conceito para alguém, né? Foi daí que veio o sistema de franquia. Então, por essa razão, a gente acabou sendo um dos primeiros franqueadores do Brasil aqui desse livro aqui. Esse é o primeiro livro. Que bacana. Com certeza, 1990 estava nascendo o franchise, estava nascendo. Exato. Então, daí a primeira franquia que nós abrimos foi em Apucarana e Londrina, com franqueados que são franqueados nossos até hoje. Então, o franqueamento começou assim de forma muito comedida, muito orgânica, né? Nós crescemos sempre de forma orgânica. Tem uma linha do tempo, de 90 a 2008, a gente teve 60 lojas em 18 anos. É bem orgânico isso, né? Bem cuidadoso. Isso aí, mas é recomendável que esse início ele seja bem cuidado, porque é o alicerce do teu negócio. Não adianta você querer crescer muito rápido, né? Que vai acabar dando problema. E a gente tem muito a ver, assim,
assim, a gente pensa muito em alinhamento de valores, né? Pessoas que vão entrar no sistema têm que estar alinhado com nossa forma de ser, de pensar. Tem uma pergunta que todo candidato fala de franquia: qual o retorno sobre investimento? É um chavão que eu falo. Meu amigo, é de 3 a 5 anos ou nunca. Você vai... Nós vamos mitigar os riscos do empreendimento, mas é risco. Ninguém conta com a pandemia que tem pela frente, ninguém conta com os percalços de qualquer empreendimento, né? Mas daí, em 2008, a gente fez um planejamento estratégico mais ousado. A gente fez junto com franqueados, tá? A gente chamou todos os franqueados num hotel aqui em Campo Grande e falou: a gente quer crescer mais rápido. Eu até gosto de citar o nome da pessoa que teve influência muito grande na nossa vida, o José Ricardo Silveira. E ele nos ajudou a construir esse planejamento estratégico compartilhado junto com o franqueado, como consultor, né? E foi aí que a gente fez uma visão mais ousada, tanto é que de 2008 a 2018, a gente são mais 10 anos, a gente passa de 200 lojas, né? Mas vocês foram crescendo e foram sempre aprimorando o negócio. Você tem aí uma galeria de premiações, né, ao longo desse tempo aí, né? Vamos falar um pouquinho dos prêmios? Sim, os importantes que são referências, foi quando os prêmios que a gente ganhou da melhor franquia do Brasil, né? Melhor franquia do Brasil, teve da Pequenas Empresas Grandes Negócios e teve da BF também, não é isso? O Pequenas foi 2 anos, em 2011 e 2015. 2011 e 2015, perfeito. E da BF foi 2014. Perfeito. Da BF foi 2014. Quer dizer, reconhecimento de quem entende, né, do negócio. Agora é o seguinte, Lindolfo, aqui esse programa não pode faltar o seguinte: no final, aquelas 2 perguntas que é a grande sacada e a grande cagada. E a grande cagada é onde você errou e que certamente a gente erra, né, no caminho. A pessoa inteligente, ela aprende, né, com o erro, né? Então eu queria que você contasse pra gente aí o que seria a grande sacada da sua trajetória, da sua vida, e a grande cagada. Me permita só perguntar: a cagada pode virar sacada? Claro que pode. É exatamente isso que é o melhor da história, né? Começar pela sacada. Acho que a sacada foi pensar num modelo de expansão pelo sistema de franquia, tá? Isso foi realmente transformador. Foi um passo importante aí no negócio. Eu convivo com mais pessoas, com mais culturas, com mais conhecimentos, mais inteligências. Foi muito importante essa decisão. Perfeito. E a grande cagada inicial foi ter comprado o computador sem saber o que estava comprando, né? Novidade eu quero comprar, né? Mas não sabia quem estava comprando. Não, eu sabia que ele era capaz de fazer. Mas então foi essa aí que depois de um tempo fechou. Digo mais. A Elza falou assim: se esse computador não funcionar, aconteceu mais episódio. Quando eu comprei o computador, eu financei ele em dólar e veio a máxima do dólar um mês depois. Nossa senhora, aí realmente a grande. Grande cagada. Eu falei: putz, ou faço esse computador funcionar ou vai ter divórcio aqui. E você acabou fazendo funcionar, pelo que você contou aí, né? Durante a trajetória, você acabou fazendo grandes novidades, né? Aprendendo com ele. Flávio, é tão importante isso. Não sei se você sabe, todo o sistema que nós rodamos em todas as lojas é o sistema próprio, legado nosso. Todas as lojas já se conversam entre si, trocam informações. Que bacana. Tudo através do nosso sistema proprietário. Perfeito, cara, perfeito. É isso aí. Começou lá atrás comprando esse computador aí que te levou a isso. Mas é isso, muito bacana. Agora é o seguinte: dicas para quem quer começar a empreender. A primeira seria querer tanto que seja mais importante que contar com a sorte. Então, não adianta, se você quiser de verdade empreender, olhar numerologia, futurologia. Se você quer de verdade, conte de verdade com aquilo, não com a sorte em si, né? Parece meio estranho, mas o querer tem que ser muito grande. E quando você vai olhar outras coisas, você pode ficar inseguro e vacilar. A segunda coisa é se aquilo que você vai fazer está vocacionado com o seu gosto de vida, né? Se você tem alinhamento de valores, de propósito com isso que você está fazendo. O terceiro, que eu poderia assim dizer de bate-pronto: se o capital não for ideal, faça o possível, porque o capital nunca vai ser o suficiente para atender o que você desejaria fazer em estado ideal. Agora, o importante também, nesse empreender, você não misturar os bolsos, deixar o bolso da empresa e o bolso da pessoa física, nunca misturar os bolsos. Se faltar de um para outro, que você faça um empréstimo virtual aí, mas não mistura os bolsos.
bolso. O outro seria contar com pessoas que vão te ajudar a construir esse teu sonho, porque sem pessoas que vão te apoiar, você não consegue construir sonho nenhum. Tudo se faz contando com mais pessoas. Para finalizar, o que eu poderia dizer? Que você consiga fazer um negócio, idealizar um negócio que te coloque na jornada da felicidade. A felicidade, ela é cheia de altos e baixos, e a gente vive numa mediana, né? Felicidade é isso. Nem a pessoa que ganha na loteria esportiva, ela fica feliz, depois ela volta para o estado normal e às vezes fica até pior. Então, que você tenha uma visão que a tua média da felicidade com esse empreendimento seja uma média positiva, que você vá numa jornada de construção dessa felicidade, porque a felicidade é uma construção. Que bacana, parabéns. Olha, felicidade, eu posso dizer o seguinte, eu tô aqui no topo da felicidade depois de uma entrevista bacana dessa. Olha, muito legal, adorei as dicas e quero fechar aqui dizendo para você, Lindolfo, você é show, grande Lindolfo. Muito obrigado. Que maravilha, não é mesmo? Na próxima semana teremos o Compacto com Luciana Balbino, uma empreendedora inovadora arretada. Imperdível, hein? Vejo você aqui na próxima semana. Vamos à frase da semana e a de hoje é de William Schadt e foi enviada por Carlos Saraiva Martins de Londrina, Paraná. Vamos à frase. O navio está seguro no porto, mas navios não foram feitos para isso. William Schadt. Valeu, grande Carlos! E você aí, manda sua frase também, nós vamos encerrar o próximo programa com ela. Se inscreva no canal, é só um clique aqui embaixo. E olha, foi muito bom ter você aqui com a gente no eShow, o nosso canal do empreendedorismo e inovação. Até a próxima terça aí. Forte abraço!